Hoje é dia de falar de Mondeo V6. Olha só que legal, essa pauta, essa matéria, aliás, está na nossa pauta há muito tempo e a gente trouxe dois exemplares que saíram aí da linha de montagem, um seguido do outro, são chassis sequenciais. Saudações, pessoal! Olha só, hoje é dia de falar de um carro bastante especial, uma pauta que eu estou para gravar há anos. Isso aqui realmente uma pauta bem antiga da garagem, que é justamente Mondeo V6, essa versão que foi vendida no Brasil, apenas 247 unidades chegaram por aqui. A Ford distribuiu isso para as concessionárias, ficou também uma parte para os executivos da marca, como é padrão. Ali tem um 64, o spoiler da matéria, vamos falar depois dele. E aliás, hoje só tem V6 aqui, que eu estou testando a Ranger V6 também, olha só que coisa interessante. O Mondeo, então, ele tem uma história muito legal, porque essa primeira geração, ela chegou ao Brasil na metade da década de 90. Esse aqui já é o chamado MK2, ele é o da primeira geração, mas passou por um facelift. Isso é bem bacana, né? Eu gostava muito desses carros na época. Eu lembro na época de... tinha concessionária Arafor em Araraquara, antes teve Vemara. Na Vemara, eu fui lá e cheguei a entrar em Escort, Del Rey Zero. Olha que bacana. Muito legal. E os Mondeo já na época da Arafor. Mas olha só que interessante. Então, é um carro que estão 247 unidades no Brasil. E a gente trouxe essas duas unidades aqui, porque esses exemplares são sequenciais. Esse é o final 77, esse é o final 78. Diferenciais. Aqui no Brasil chegaram duas versões em anos diferentes. Esses aqui são ano 2000. O que vale ressaltar também é que o que chegou aqui no Brasil, antes ele trazia câmbio manual e rodas 16. A gente vai conhecer esse carro em breve, um deles também. E depois veio essa configuração guia, aquele lá também é guia, mas esse aqui é um pouco mais sóbrio, digamos assim, para o consumidor Ford. O que chama atenção nesse carro, que eu gosto bastante, o desenho dele, a dianteira, ela é muito bem alinhada com o final dos anos 90, com aquele estilo vigente na época. Ele traz aqui, por exemplo, rodas de 15 polegadas, é um desenho bem sóbrio, como eu falei, uma versão guia clássica. E ele traz também esse sobrearo aqui, você identificava um deles à distância, você via esse sobrearo, e é legal. E claro, logo V6 também tem que comentar essa característica. Guia clássico, né? Sem dúvida, para a gente que gosta de carro, sempre tem esse diferencial. E um outro diferencial também aqui na traseira é justamente o aerofólio. Mas bacana, esse carro sendo sequenciais 77 e 78. Eu vou ali do outro lado para a gente falar da parte interna. Mas olha só que carro charmoso. Eu particularmente cheguei a ver esses carros zero, né, na concessionária. Isso aqui que a gente gosta muito, esses adesivos. Hoje em dia tem recriações disso, que é bem legal também, né? Você consegue preservar ou recriar uma história. Muito conforto, dá para imaginar, né, o conforto, motor V6, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho rodando, e o conforto. Os bancos são bem para trás, ele é um carro tamanho médio, né, não é um carro enorme, mas um carro de tamanho médio. Mas o que é fantástico, a gente já vai ver aqui, o Duratec. E o que é legal também é que esses carros são muito bem preservados, né? Dá gosto. Bancos elétricos, os bancos, dá para ter uma ideia que eles são bancos confortáveis. E uma coisa bem legal, ó, teto solar, também sempre diferencial em carros um pouco mais luxuosos e tal. E a ergonomia dele é muito boa, a posição de guiar é muito boa. A gente tem gravado na primeira pessoa, e o pessoal gosta de modo geral, a gente vai variando. Mas eu tenho gostado muito da primeira pessoa porque tem transmitido muito para as pessoas a sensação, a minha sensação de guiar. Então, eu acho isso bem bacana. Mas olhando aqui, ó, a ergonomia é realmente um item legal desse carro. Posição de dirigir muito boa. E aos detalhes agora de acabamento do painel. Isso aqui acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Olha o detalhe aqui. Esses exemplares do ano 2000, né, como eu falei. Olha o detalhe legal. Olha o acabamento de madeira. Olha os apliques de madeira no painel. Cara, olha isso. Olha do espelho elétrico. Muito caprichado, né? Que carro caprichado, meus amigos. Esse tipo de coisa dá gosto, né? Você andar nesses carros e ver justamente isso. O velocímetro até 240, termômetro e aqui aquela volante multifuncional do começo da década de 2000, que é interessante também. E olha só, muito bem equipados, né? Disqueteira da Ford. Aqui vieram os exemplares com câmbio manual, que a gente vai conhecer também, e aqui o câmbio automático
de 4 velocidades, até o câmbio, olha o capricho da Ford. Aliás, vale lembrar que a Ford era muito conhecida pelo seu acabamento nos anos 80 e 90. E esse carro aqui sintetiza muito do que a gente via naqueles modelos guia da Ford. Agora vamos falar de uma das coisas mais bacanas dessa versão do Mondeo, que é o motor Duratec. E aqui olha que maravilha, a gente está alternando nos dois, né? Então 7.8 e esse é o 7.7, motor V6, 2,5 litros, o Duratec, 24 válvulas, com 170 cavalos e 22,4 kgfm de torque. Muito bem, pessoal, Mondeo V6. Eu gostei do carro, andei um pouquinho com ele agora e é interessante o acerto. Aqui ele tem um medidor traseiro, um sensor de estacionamento traseiro. Gostei da ergonomia do carro, achei bem acertado. E também, né, é uma versão diferente. Não tinha ouvido ainda esse Duratec BH 2.5 V6. Legal, hein? Conjunto legal. E o som desse V6 eu gostei bastante. Aliás, hoje foi engraçado que eu vim até em Jacareí e eu vim gravar. Estou testando a Ranger V6. Juntou 3 V6, né? 2 Mondeo V6, 164 V6 e a Ranger V6 Turbo Diesel. A história do Mondeo aqui no Brasil, ela começou na metade da década de 90. Eu lembro bem daqueles primeiros que chegaram aqui, em 96. Ele foi apresentado, na sequência já chegou por aqui. Um carro realmente com um estilo diferenciado. E na sequência, aí que veio a diferença, que é justamente o MK2, que não é uma segunda geração. A segunda geração do Mondeo também foi vendida no Brasil, mas é tão difícil ver um deles. Se tiver um aí, manda mensagem, que é difícil o cara ver a segunda geração do Mondeo. Que inclusive, isso que é engraçado também, a segunda geração trazia o motor V6 e 3 litros, mas, segundo consta, aqui no Brasil não chegou nenhum exemplar com V6, né? Mas tem, né? Ele foi vendido aqui também o Mondeo V6, o Mondeo da segunda geração. Os V6 chegaram em 98 com essa mudança visual aí do chamado MK2, e sem dúvida que foi uma mudança que fez bem para o carro, atualizou ele, aquela mudança bem de estilo do final dos anos 90, é muito contemporâneo com outros carros da época, e sem dúvida algo que foi um acerto da Ford na época. Inclusive também, um outro carro que eu busco, se alguém souber de algum perfeito, Mondeo Wagon, né, Mondeo perua, cara, acho linda demais, eu que gosto de perua, claro que acharia isso, sem dúvida nenhuma. E esse carro é interessante porque ele chegou num momento próprio também da marca aqui no Brasil, onde eles falavam sobre outros concorrentes. Inclusive, olha só que legal como a gente anda em um carro, anda no outro e consegue fazer, digamos, essa ligação temporal, né? Olha o V6, logicamente com câmbio automático, ele é um carro mais dócil até, mas o V6 sobe de giro rápido, ele tem uma certa, né, rapidez até em subir. Logicamente, estamos trabalhando com o câmbio, mas antes de falar da impressão dinâmica, vamos comentar do momento histórico. Isso é interessante também. A gente analisa, recentemente fizemos matéria com o Passat V6, o pessoal até perguntou daquela matéria. Aquele dado foi passado pelo proprietário, segundo ele, o carro naquela configuração, chegaram 10 para a diretoria da Volkswagen, é o que consta, certo? Por isso que tem aquela observação. Mas a Ford estava precisando de um modelo para brigar
com carros como o Passat V6. E o Mondeo tinha essa opção lá fora e eles falaram, pô, vamos trazer esse carro para cá porque certamente vai ser um bom concorrente. Aproveitaram também um momento do dólar com preço razoável e trouxeram esse lote. Então assim, não foi só um lote na verdade, né? De 98, os primeiros que vieram com câmbio manual, motor V6, câmbio manual, rodas de 16 polegadas, a gente vai falar de um deles em breve, e depois veio também essa segunda leva, que é essa com a roda 15, câmbio automático de 4 velocidades. E aqui tem um radar, quem mora em Jacareí pode falar, tem radar aqui ou não tem, que o Waze não aponta, né? Mas eu, claro, passar aqui não correu isso, tomar multa. Então, totalizando 247 exemplares. E um carro que se destacava muito pelo acabamento. Eu gostei muito do acabamento desse carro. Até agradecer o Felipe, que indicou essas pautas pra gente. Há anos que a gente está comentando sobre gravar essas matérias. Essa matéria especificamente há alguns meses já havia entrado em contato com o proprietário e hoje deu certo. E juntar os dois, né? Aquele que é do proprietário que eu fiz a matéria, eu falei inicialmente, e esse aqui que é o outro carro sequencial. Esse é o 77, como eu mostrei, e aquele é o 78. Pensando na conjuntura, né, da década de 90, final dos anos 90, esse aqui é 2000 já, mas eu digo quando o carro chegou, realmente dá para entender que ele é um carro bem acertado para a época. Mesmo falando do conjunto, 170 cavalos, um bom torque, o câmbio automático de 4 velocidades, que era o padrão ainda de muitos carros da época, apesar que a gente sabe que em 2000 já tinha muitos 5 marchas automático. Hoje em dia é muito comum carros aí com 7, 8, 10 marchas, a Ranger mesmo que a gente está testando, 10 marchas, mesmo câmbio, aliás, do Mustang F-150 e do Camaro, ó, curioso. Mas na época, 4 marchas era meio que um padrão. Eu acredito até que a grande questão, esse carro não havia velocidade de cruzeiro, 110, 120, então a rotação deve ficar um pouquinho mais elevada, porque o câmbio tem 4 marchas. De qualquer forma, é um carro que tem um comportamento dinâmico bom, sobe de giro e bem acertado também na rodagem. Em breve a gente vai andar com o V6 manual e logicamente imagino que seja outro carro, até por ter roda 16 e tal, mas a Ford achou na época que ele fosse muito jovem talvez para o seu público-alvo e acabou trazendo esse aqui um pouco mais conservador, com as rodas 15 e o câmbio automático. Mas cara, não faz feio não, dá pra dizer que ele é um carro legal dentro da proposta e dentro aí do contexto de época. Ó, o câmbio, ele, quando você tá rodando com ele, você percebe que na saída eu até comentei, um pouquinho mais lento, mas na retomada ele é esperto, ele identifica, ele entende que você quer um pouquinho mais de aceleração. Então, maravilha. Gostei, o comportamento dinâmico dele achei bom também. Tem uma configuração um pouco diferente, suspensão da outra versão vendida aqui com motor 2 litros. A gente sabe que a Ford nos anos 90 ela acabou trazendo coisas diferentes. O Fiesta, né, carro europeu, tive um 98, e também essa outra linha, a própria Ranger mesmo, que é bem bacana. Foi a primeira picape média do Brasil, né, vale ressaltar. E depois essa linha toda aqui também. Olha, ó. Ela é bem legal, né? Realmente o câmbio, quando você precisa dele, ele volta a marcha. É que muitas vezes sai em segunda. Isso acontece com muitos carros também, né? A gente nota aqui, ó. O som do V6 é mais instigante, né? Esse Duratec. Realmente muito bacana. Legal mesmo. E esse trechinho aqui de estrada é legal para andar também. Mas de forma geral, claro, o modelo ele acabou sendo lançado, depois ocorreu mudança no valor do dólar
A Ford acabou tendo no fim um prejuízo até por conta disso. Teve que vender o carro mais barato, só aquelas promoções que o primeiro cara que compra e paga o preço cheio não gosta nada disso. Eu vou falar disso na matéria do Alfa Romeo 64. Mas é isso, mas logicamente, historicamente, em termos de coleção, o Mondeo V6 tem um lugar aí, eu acho que para qualquer pessoa que gosta de Ford. E claro, nesse conjunto, cara, V6, 170 cavalos, tal, realmente é um belo sedã. Foi na época, eu acho que agora, numa outra fase, ele estava me falando até que é um pouco difícil encontrar peça. E eu imagino mesmo, né? Tem que ir lá na Inglaterra, né? O pessoal sempre gostou muito desses carros lá na Inglaterra, na Europa de modo geral, mas na Inglaterra também. O pessoal gostava muito de Ford, os focos ali, realmente fantástico. Muito bem, pessoal, obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Aproveitar para dar mais uma voltinha. E a gente se fala. Olha que beleza o V6.